Nesse vídeo aqui eu vou te guiar passo a passo para você poder definir qual renderizador você vai utilizar para renderizar as suas imagens. E aí galera, Bruno Santos para mais um vídeo aqui do canal, e esse vídeo aqui é muito importante se você está indeciso aí de qual renderizador você vai utilizar para fazer as suas imagens, tá? Então não pula esse vídeo, não deixa de assistir esse vídeo até o final, porque eu vou trazer vários pontos aqui que você deve levar em consideração antes de definir qual o seu renderizador ideal aí para você, tá bom? Bom, então antes de ir pro conteúdo, se você já curtiu a ideia desse vídeo, deixa aqui o seu like. Você é dessa área de engenharia, arquitetura, também trabalha com projetos, trabalha também com maquete eletrônica, se inscreve aí nesse canal, porque eu trago vários vídeos, né, sobre essas ferramentas de renderização e também sobre ferramentas de projetos aqui, tá bom? Já tô compartilhando minha tela e aqui, muito importante, quais são os principais renderizadores disponíveis aí no mercado, né? Então antes de eu falar antes de eu falar qual o melhor renderizador para você, vamos destacar aqui os principais, tá? Lógico, tem muito mais, né, renderizadores disponíveis aí no mercado, mas, né, os mais conhecidos, os mais utilizados aqui nesse caso. Eu separei por duas categorias, né? Então aqui, ó, nessa parte de cima, temos renderizadores que irão utilizar o seu processador, tá? Se você não entende muito de peças de computadores, basicamente os renderizadores eles vão utilizar duas peças de forma separadas ou conjunta, que geralmente é o processador, né, que nesse caso aqui o V-Ray, e o Corona Renderer, ele utiliza o processador para poder renderizar as imagens. Então basicamente aqui o V-Ray, Corona Renderer, eles vão utilizar um processador, ou seja, essa peça que ele vai utilizar, tá bom? E aqui temos também os softwares, né, que vão renderizar utilizando uma placa de vídeo, que nesse caso a gente tem aqui os mais conhecidos, o Lumion, Twinmotion e Enscape, tá bom? Pronto, então tendo essa visão geral, né, esse conhecimento de quais ferramentas mais comuns, mais utilizadas, vamos aqui partir para o próximo ponto que você tem que levar em consideração antes de escolher o seu renderizador ideal. Bom, então o primeiro ponto aqui que você deve entender é qual o fluxo de trabalho que você utiliza ou que a pessoa que você presta serviço para fazer renderização utiliza, né? Ou seja, o fluxo de trabalho nada mais é qual que é o processo que é feito esse projeto, né? Ou seja, se você trabalha com ArchiViz, que é renderização para projetos. Então, geralmente, a gente tem o fluxo de trabalho CAD, que vai ser composto da seguinte forma. Temos aqui, por exemplo, o projeto desenvolvido na ferramenta do AutoCAD, né? E depois do AutoCAD, geralmente exportado aqui para um modelador 3D, que aqui mais comum temos o SketchUp, né? Bem conhecido aí também, bem utilizado no mercado. E temos também o 3ds Max, que também dentro da categoria do modelador 3D. Depois de modelado 3D, então, né, depois de exportado aqui para o AutoCAD, e importado dentro dessa ferramenta de modelagem, sendo SketchUp ou 3ds Max, é feito a renderização, né? Então depois aqui do SketchUp, ele pode ser renderizado na ferramenta que a gente viu, que é a ferramenta do V-Ray, né? Ou também dentro do Enscape. Então dentro do Enscape a gente também tem um plugin, tá? Do V-Ray, e também temos um plugin do Enscape que pode ser instalado diretamente aqui dentro do SketchUp e trabalhado de forma conjunta, tá bom? Já 3ds Max, quem trabalha aí com o fluxo de trabalho AutoCAD modela esse modelo 3D no 3ds Max, vai ter a opção de renderizar, né? Ou seja, exportar esse modelo 3D que foi modelado aqui no 3ds Max para ferramentas como, por exemplo, o Lumion, que ele utiliza a placa de vídeo, e o Twinmotion também utilizando placa de vídeo, e eu anotei alguns pontos que a gente já vai falar, tá bom? Mas o SketchUp também, você consegue modelar, né, exportar o modelo 3D, e por isso que tem esse tracejado, ou seja, a gente também consegue exportar do SketchUp para o Lumion ou para o Twinmotion também, para poder fazer as nossas renderizações. Só que a diferença é que o 3ds Max, né, o V-Ray, tem uma versão de V-Ray para 3ds Max e tem uma versão de V-Ray para SketchUp, tá bom? Então, por isso que está dessa forma aqui separado, né, V-Ray para SketchUp e V-Ray para 3ds Max. E ainda dentro do 3ds Max também temos a opção de, ainda dentro, né, da categoria de renderizadores que vão utilizar o processador do computador, temos o Corona Renderer, que é um pouco mais novo, mas também que traz uma qualidade muito alta. E aí, beleza, vamos entender quais, né, Bruno, você pode estar me perguntando, Bruno, dentro desses monte de renderizador,
qual que eu posso escolher. Então, vamos lá. Dentro desse fluxo de trabalho CAD, né, vamos supor que você fala assim, Bruno, eu modelo, eu projeto, né, ou a pessoa que eu presto serviço projeta em AutoCAD, e ele me passa esse DWG, e o meu trabalho é fazer a modelagem, e eu utilizo o SketchUp para poder fazer a modelagem. E aí, aqui nesse guia, você pode ver que você tem algumas opções. E aqui, por exemplo, você poderia utilizar o V-Ray. Quando que eu utilizo o V-Ray, né? Então, vamos lá. Eu anotei alguns pontos aqui, ó. Render muito demorado, tá? Ou seja, aqui pode ser que demore horas, tá? Para você tirar uma imagem, então ele é bem demorado, né? Realismo muito alto, ou seja, você consegue atingir um nível de realismo muito bom utilizando aqui o SketchUp junto com o V-Ray, e ele vai utilizar o processador, ou seja, na hora de você montar o seu computador, ou você que já tem um computador montado, você vai ter que ver se o seu processador é bom, né? Antes de você escolher essa ferramenta de renderização. Como alternativa, temos o Enscape, né, que ele vai utilizar aqui a placa de vídeo, tá? Tá errado aqui, deixei aqui processador, mas na verdade o Enscape ele utiliza placa de vídeo. Então o render dele é muito rápido, comparado com o V-Ray é muito mais rápido mesmo, só que o realismo das imagens que você vai conseguir é médio, tá? Então não é um realismo igual o realismo que você vai conseguir do V-Ray aqui, tá bom? E, lógico, placa de vídeo, tá? Esquece aqui processador, na verdade é placa de vídeo. Você vai ter que ver, né, quanto que tá custando, colocar na balança. A gente vai ver nesse vídeo ainda para fazer essa comparação, mas você tem que ver, a gente vai ver qual mais ou menos a faixa de preço para você poder rodar o Enscape e também o V-Ray, tá bom? Então você vai ter que fazer esse comparativo, porque isso também leva em consideração o preço que você vai ter para investir na sua máquina, ou se você já tem uma máquina também, você tem que levar em consideração a sua máquina para ver se essas ferramentas aqui vai rodar, tá bom? Porque vamos supor que você escolha aqui o V-Ray, mas na verdade seu computador ele não tem um processador tão bom, mas ele tem uma ótima placa de vídeo. Então, nesse caso aqui o Enscape ia rodar melhor porque ele trabalha com placa de vídeo, tá bom? Então é muito importante levar esses pontos em consideração. Depois, nessa categoria de placa de vídeo também, temos aqui o Lumion, né, e o Twinmotion, que ele pode ser... você pode importar tanto o modelo do SketchUp quanto do 3ds Max para essas ferramentas aqui. E dentro dessa ferramenta ele trabalha de forma separada, ao contrário desses aqui que é plugin, que fica dentro da ferramenta. O Lumion Twinmotion ele é um programa separado que você vai instalar na sua máquina e você vai importar o modelo, seja do SketchUp, do 3ds Max, e fazer a sua renderização, adicionar também alguns blocos também, tá bom? E aí, o ponto que eu anotei, render demorado, tá? Não chega a ser tão demorado aqui quanto o V-Ray, mas em relação ao Escape, eles são um pouco mais demorados, mas muito mais rápido que o V-Ray. Realismo alto, tá? Então você consegue aí um realismo muito bom, beleza? E placa de vídeo, né? Como eu mencionei, eles utilizam o Twinmotion e o Lumion utilizam a placa de vídeo. E dentro do 3ds Max temos, como eu mencionei, né, o V-Ray, que ele é um plugin instalado dentro do 3ds Max. E agora, mais novo, também temos o Corona Render, né, que é instalado também como um plugin dentro do 3ds Max. E os pontos que eu anotei ali, né, render muito demorado, tá? Demora mesmo para renderizar, talvez horas aí, é a mesma coisa lá do SketchUp. O realismo altíssimo, tá? Então, utilizando o 3ds Max. O 3ds Max ele tem muito mais ferramenta, mas ele é um pouco mais complexo, né? Na verdade, bem mais complexo que o SketchUp. O SketchUp é muito mais simples, mas por o 3ds Max ser uma ferramenta mais complexa, ou seja, ela é mais completa, tem mais opções, você consegue fazer modelagem que se tornam mais realista, porque o realismo da sua imagem vai depender da qualidade da modelagem, tá bom? Então, com o 3ds Max, o conjunto aqui de mais alta qualidade que você consegue é utilizando esses carinhas aqui, que é o 3ds Max e o V-Ray, né? Ou seja, tem o V-Ray para 3ds Max ou o Corona Render para 3ds Max, tá bom? Então, de maior qualidade, a gente vai ver nos próximos slides aí que esses carinhas aqui, né, para 3ds Max é o que te traz mais realismo, porém o preço que você paga é o tempo que você vai demorar para renderizar isso aqui. Bom, e também temos que entender que existe outro fluxo de trabalho, né? A gente falou no slide passado fluxo de trabalho de CAD e temos agora uma nova metodologia que é nova, né? Recém-chegada aí no mercado, que é o fluxo de trabalho BIM, que está sendo disseminado em vários escritórios de arquitetura e a maioria dos escritórios já estão projetando nesse formato aqui. E aí vamos entender como que funciona o fluxo de trabalho BIM, né? Então aqui
Temos aqui, por exemplo, o Revit, né? Aqui no meu canal, quem acompanha sabe que eu falo muito do Revit. Sou apaixonado aí por essa ferramenta incrível de desenvolvimento de projetos. Então aqui com a metodologia BIM, né, eu coloquei o Revit aqui, o que o Revit faz? Você já vai ter aí o seu projeto, ou seja, você desenvolve o seu projeto, você também vai ter o seu modelo 3D, ao mesmo tempo que você cria o seu projeto, você também está modelando o seu 3D, porque isso aqui funciona tudo de forma interligada, e também tem a possibilidade de renderizar dentro do Revit, tá? Tem essa opção também de fazer render, ou seja, você consegue fazer todas as etapas de um projeto utilizando essa ferramenta aqui do Revit, tá bom? Porém, a gente consegue ver aqui, ó, que o renderizador do Revit, ele é relativamente rápido, tá? Só que o realismo dele é baixo, ou seja, se você precisa de imagens um pouco mais realistas, o Revit não é uma boa opção para você renderizar. Ele trabalha muito bem com projetos, né, de forma parametrizada, a parte do seu modelo de extração de quantitativo. Quem trabalha com projeto não tem ferramenta melhor, mas na parte de renderização ele deixa a desejar na qualidade, tá bom? E ele utiliza, como a gente pode ver, o processador para poder renderizar. E aí você fala, Bruno, não quero, que eu preciso de uma imagem com mais qualidade. Então temos a opção também de utilizar os plugins, né? Então temos aqui também para o Revit o plugin do Enscape, né? Que ele funciona de forma 100% integrada lá dentro do Revit. É um plugin que você instala e ele fica lá numa aba da ferramenta. E aqui os pontos, ó, render muito rápido, então você consegue extrair imagem muito rápido. Realismo médio, tá? Não chega a ser uma imagem ultra realista, né? Mas, né, você consegue resultados muito bons. E ele utiliza a placa de vídeo, né? Como eu mencionei anteriormente, ele utiliza a placa de vídeo para renderizar. Então você tem que ver se seu computador que você tem ou que você vai montar tem uma placa de vídeo boa, tá bom? A gente vai ver as especificações que cada ferramenta pede mais para frente aí, tá bom? Então não pula esse vídeo aí. E outra opção também, V-Ray. Também temos plugin, Bruno, de V-Ray para Revit, tem também, tá? Então todas as ferramentas de renderizações, eles estão desenvolvendo esse plugin para o Revit, porque eles estão vendo que todos os projetos, a maioria dos projetos estão sendo desenvolvidos nessa metodologia BIM, né? Ou seja, com esse fluxo de trabalho, utilizando o Revit. Então todas as ferramentas estão apontando, e as que não têm ainda, né, eles vão sim ser desenvolvidos, porque essa ferramenta vai dominar, enquanto o AutoCAD vai cada vez despencar aí na utilização dos escritórios, tá bom? Então temos o V-Ray, render demorado, tá? Então o render é um pouco mais demorado, ao contrário do Enscape, porém você consegue um alto realismo, tá? Comparado com o Enscape, o seu realismo é muito maior, mas o preço que você paga é o tempo que você tem que esperar para renderizar, e ele utiliza já o processador ao invés da placa de vídeo. Então, de novo, se você tem um processador muito bacana, mas não tem aquela placa de vídeo top, você pode utilizar o V-Ray, tá? Junto com o Revit. E também tem a opção de você utilizar Twinmotion, né? Ou Lumion, porque, como eu mencionei anteriormente, eles são programas separados, ou seja, eles não são anexados dentro do modelador aqui, que nesse caso aqui é uma ferramenta de projeto, que é o Revit, tá? Então qualquer modelador, qualquer ferramenta que você extrai um modelo 3D e consegue exportar, você consegue importar dentro do Twinmotion e do Lumion, tá bom? Então aqui, Twinmotion, render rápido, você consegue extrair imagens muito rápidas, né? O realismo dele, tá? Chega a ser médio ali, perto de alto, mas ainda médio, e ele utiliza a placa de vídeo. Já o Lumion, ele tem um render rápido, tá? Mas em comparação com o Twinmotion, ele é um pouco mais lento, o render do Lumion, e o render dele é bem mais rápido, e o realismo dele é médio, tá? Então, na minha opinião, o Lumion, ele tem um pouco mais de qualidade no realismo, né? Ele ganha no realismo aqui do Twinmotion, mas não é aquela coisa, né? Só quem realmente é especialista naquela área vai perceber essa diferença, não é aquela diferença gritante, tá bom? E também o Lumion utiliza a placa de vídeo, tá bom? Então esse aqui é o fluxo de trabalho para quem utiliza, né? Se você é um arquiteto, é um engenheiro que desenvolve seus projetos na ferramenta do Revit, ou você presta serviço, a gente vai ver daqui a pouco, para algum escritório que te envia um projeto, que ele projeta em Revit, você tem essas daqui são as melhores opções, tá bom? Bom, e aí você pode falar, Bruno, e se eu quiser, né, por exemplo, pegar e eu quero dar um realismo melhor, né? Ou seja, eu estou disposto a gastar um pouquinho mais de tempo e eu quero dar um realismo melhor para minha imagem. Eu posso, o que eu posso fazer? Então, eu vou avançar aqui.
Nesse slide a gente consegue ver também que mesmo ainda projetos, né, feitos aqui, projetados utilizando a metodologia BIM, né, ou seja, o Revit aqui, você também consegue exportar isso daqui como um modelo 3D e importar, por exemplo, dentro do SketchUp para poder utilizar os renderizadores, como por exemplo aqui o V-Ray e Inkscape para SketchUp. Tá? Então também tem essa possibilidade se você quer aumentar ainda mais e chegar aqui, por exemplo, num render muito... lógico, você vai ter um render muito mais demorado, mas o seu realismo muito alto, né? Então também tem essa possibilidade. E também você consegue exportar como modelo 3D do Revit, importar dentro do 3ds Max e depois, lógico, você também consegue utilizar aí o Lumion ou o Twinmotion. E aqui neste caso, tá, o Lumion e o Twinmotion, você consegue exportar do Revit direto aqui para o Lumion e para o Twinmotion. E você também consegue, importando aqui esse modelo exportado do Revit, importando dentro do 3ds Max, você consegue utilizar os benefícios, né, do alto realismo do V-Ray e do Corona Render para 3ds Max. Tá bom? Então é altamente possível e também pode ser utilizado sem sombra de dúvidas se você está disposto a abrir mão um pouco do seu tempo, né, e ganhar na qualidade que você vai representar nos seus projetos, tá bom? Bom, e aí o quarto ponto aqui que eu trouxe é qual a finalidade, tá? Nada adianta você sair definindo qual software você vai utilizar sem antes definir em qual grupo você se encaixa. Bruno, quais são os grupos existentes? Então vamos lá. Primeiro grupo, né? Coloquei aqui, ó, grupo 1, arquiteto e engenheiro, ou seja, se você é projetista, trabalha como arquiteto, como engenheiro, precisa renderizar as suas imagens, ou se você presta serviço para escritórios, ou seja, você presta serviços de maquete eletrônica, né? Você vai fornecer imagens de um projeto, seja casa, apartamento, para algum escritório, então você está dentro do grupo 1, tá bom? Então, primeiro, vamos conhecer quais são esses grupos. Grupo 1, arquiteto e engenheiro, presta serviço para escritórios. E o grupo 2, que eu anotei aqui embaixo, né, presta serviço para construtoras. Então, se você trabalha com maquete eletrônica, ou seja, com arquivis, e você tem que apresentar imagens para construtoras, você está dentro do grupo 2. E a gente vai entender o porquê que eu separei o grupo 1 do grupo 2 e por que está ligado com a finalidade. O que a finalidade tem a ver com isso, tá bom? Então, vamos lá. Aqui no quinto tópico, eu coloquei aqui, ó, minha opinião, tá? Essa é uma opinião minha. E aí, se tiver alguém aí que tem uma opinião contrária, também pode deixar nos comentários o que você sugere, né? O seu ponto de vista. Não tem problema, tá tudo certo. Pode deixar aí nos comentários, a gente vai, inclusive, comentar em cima desses comentários aí, beleza? Então, a minha opinião, dentro do grupo 1, ou seja, qual que é o grupo 1? Lembrando, arquiteto, engenheiro, presta serviço para escritórios. Dentro aqui desse grupo, fluxo de trabalho CAD. Então, lembrando, né? A gente tem dois tipos de fluxo de trabalho. Quem utiliza o fluxo de trabalho CAD ou o escritório que você presta serviço, eu recomendo que você utilize, né, o SketchUp para fazer esse modelo 3D, ou seja, você importa aqui como DWG o arquivo do AutoCAD, exporta, né, importa dentro do SketchUp e depois renderiza. E aí você vai ter, eu coloquei uma anotação que você vai ter que ver o que se encaixa melhor no seu perfil, tá bom? E o SketchUp aqui eu não coloquei o 3ds Max porque ele é muito mais complexo e ele demanda muito mais tempo, inclusive, para você dominar a ferramenta. Se você já domina o 3ds Max, então, ao invés de SketchUp, você troca aqui, coloca a ferramenta do 3ds Max como modelador 3D, tá bom? Como o SketchUp é muito utilizado e é bem mais simples de aprender, né, e às vezes até mais rápido, dependendo da simplicidade aí do projeto, então você pode optar pelo V-Ray. E aí, quando que eu opto pelo V-Ray? Preciso de render com alta qualidade e estou disposto a gastar mais tempo. Então, beleza, Bruno, eu sou arquiteto, eu sou engenheiro, ou eu presto serviços de renderização para algum escritório. Eu estou disposto a surpreender ele, ou seja, a entregar uma imagem com muito mais qualidade. E eu estou disposto a pagar esse preço, que o preço é demorar mais tempo. Ou seja, eu vou atender menos clientes, porque eu estou demorando mais tempo para fazer os meus renders. Mas eu quero focar na qualidade, ou seja, para mim poder cobrar mais dos meus renders. Então você pode optar pelo V-Ray. Bruno, estou disposto a abrir mão do autorrealismo, ou seja, eu não vou abrir mão um pouco, né, um pouco da qualidade, né? Lógico, qualidade assim, o realismo, para fazer renders mais rápido. Então, a minha opinião, que você utilize o Inkscape, tá? Não vai ter a mesma qualidade do V-Ray, mas a comparação de tempo, nem tem como comparar o tempo que você gasta para renderizar uma imagem aqui, né? Do tempo que você demora no Inkscape. No Inkscape ele já vai te entregar
imagens muito boas aí, tá bom? E dentro ainda do grupo 1, né, ou seja, arquiteto, engenheiro ou presta serviço para algum escritório, temos o fluxo de trabalho BIM, ou seja, que aqui no Revit, né, como a gente já viu, ele vai te dar o modelo, você vai exportar. Aqui dentro do Revit a gente já viu que o modelo 3D, né, ele já faz de forma automática. Então eu recomendo que você utilize ou o V-Ray também ou o Escape, tá? E a mesma coisa aqui, preciso de render com alta qualidade, estou disposto a gastar mais tempo, ou seja, vou demorar mais, mas eu exijo que tenha mais qualidade. Então você vai optar pelo V-Ray, tá? E se você estiver disposto, lógico, a gastar menos tempo, tá? Abrir mão um pouquinho do realismo ali, você escolhe o Escape, tá bom? Essa aqui é a minha opinião. Bom, e ainda dentro de qual escolher, né? Se você pertence ao grupo 2, vamos lembrar? Qual que é o grupo 2, Bruno? Vamos voltar lá. Presta serviço para construtora. Se você está dentro desse grupo aqui, ou seja, você presta serviço de maquete eletrônica, né? Você faz as renderizações de projetos aí, geralmente para lançamentos imobiliários. Então você está dentro do grupo 2, tá bom? Então vamos avançar aqui. O sexto ponto, qual escolher dentro do grupo 2. Então, dentro ainda do grupo 2, você também tem dois fluxos de trabalho utilizados aí geralmente pelas construtoras, que é o fluxo de trabalho CAD, ou seja, a construtora ela vai te fornecer um arquivo em DWG, né, arquivo de AutoCAD, e aí você vai importar isso aqui dentro do 3ds Max, na minha opinião, porque o 3ds Max você consegue fazer modelagem muito mais complexa, né, muito mais orgânica, e com isso o resultado vai ser um melhor realismo, né? E as construtoras elas vão exigir um maior realismo, então por isso eu coloquei o 3ds Max e não o SketchUp. E dentro do 3ds Max, né, V-Ray ou Corona Render, tá bom? Qualquer um desses dois que você escolher, você vai estar bem servido aí, porque os dois você consegue atingir a qualidade de nível absurdo, tá bom? Lógico que tendo o domínio, né, dessas ferramentas aqui. Não domínio 100%, né? Ninguém domina nada 100%, mas ter o conhecimento para poder extrair pelo menos um 70% aí do que a ferramenta oferece. Então, nesse grupo, nesse grupo aqui, que se você está dentro do grupo 2, você não pode abrir mão do autorrealismo, tá? Então, beleza, Bruno, mas aqui no V-Ray ou no Corona eu vou gastar muito mais tempo, mas aqui, ó, o ponto, você não pode abrir mão do autorrealismo, porque para esse tipo de cliente, né, as construtoras, como eles vão vender o projeto dele, é aquilo que vai vender o projeto dele, ele não pode abrir mão da qualidade, tá bom? Então você tem que entregar a imagem sim muito próxima aí do realismo, tá bom? Então você não pode abrir mão da qualidade, então você vai ter que abrir mão sim do tempo, mas por outro lado você vai cobrar, né, lógico, muito mais do que você cobraria para o outro grupo lá, né, que é o grupo 1 de arquiteto, presta serviço para escritórios, tá? Então você vai cobrar muito mais trabalhando para esses carinhas aqui, beleza? Pronto, agora vamos lá. Custos, Bruno. Quanto que custa? Então, eu fiz algum levantamento, tá? Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas acho que não vai mudar muito. Depois você pode pesquisar melhor. Mas tá aqui, ó, V-Ray, né? V-Ray, aí tem duas versões. O V-Ray eu tenho para 3ds Max e eu tenho para SketchUp. O que muda? Para 3ds Max, o V-Ray, a licença dele, $8 por mês, tá? Então, você faz aí vezes a cotação do dólar, né? No dia que você tá aí. Então, beleza, $80. E o processador, eu peguei pelos requisitos mínimos lá que eles pedem do 3ds Max, do V-Ray para 3ds Max. Você vai gastar em média, tá? Hoje, quando eu tô gravando aqui, para rodar legal aqui esse renderizador, né? E você conseguir o máximo de velocidade possível, porque quanto melhor esse seu processador, mais rápido você consegue renderizar, tá bom? Então eu coloquei aqui uma média entre 1.500 a 2.500 para você conseguir comprar um processador, tá? Que rode legal aqui, que você consiga renderizar bem mais rápido utilizando o V-Ray aqui, tá bom? Para o SketchUp ele é um pouco mais barato, $60 aqui por mês, tá? E o processador, a mesma coisa, eu coloquei entre 1.500 a 2.500 por aí. Lógico, pode ser, Bruno, tem mais caro que 2.500? Tem, tá? Se você ver aí, tem até mais de 10 mil reais processadores e até muito mais que isso. Então, eu coloquei uma média aqui dentro da realidade aqui, 1.500 a 2.500, para você conseguir comprar um i7, né, ou um Ryzen 7 lá da AMD e conseguir renderizar num tempo bom aqui utilizando o V-Ray, tá bom? Corona Render, né? Corona Render a gente tem também aqui, ó, eu coloquei para 3ds Max, porque até então ele não tem para SketchUp, tá? Por enquanto ele não tem. Então a licença aqui é em euros, tá? 24
eu peguei lá, acho que eles cobram por ano, né? Eu peguei e dividi pela quantidade de meses e deu 24,16 dólares a licença aqui por mês, tá bom? Então você tem que pegar a cotação aí do euro e fazer essa continha aí para você ter uma noção e ver qual compensa melhor para você. E o processador, também eu coloquei aqui o mesmo aqui do V-Ray, né? 1500 a 2500. E aqui é uma dica minha, quanto mais você puder investir aqui nesse processador, você investe, porque eles consomem muito o processador, né? Ou seja, quanto melhor, quanto mais você investir no seu processador, você vai economizar no tempo da sua imagem, tá? E aí você pode perguntar, Bruno, mas se eu escolho aqui, por exemplo, o V-Ray, né? E coloco uma placa, e coloco um processador de 10 mil reais aqui, ele vai me entregar uma qualidade de imagem melhor? Não, a sua qualidade de imagem, o seu realismo vai ser o mesmo, tá? Se eu pegar e renderizar aqui, por exemplo, um render, tá? Fazer uma modelagem, renderizar aqui no V-Ray com esse processador de 1500 e depois fazer o mesmo render, né? Ou seja, com as mesmas configurações num processador de 10 mil, a qualidade será a mesma. E aí você fala, tá, mas qual a diferença? Por que eu ia querer investir num processador mais caro? Porque justamente se você investe num processador mais caro, você vai ganhar na velocidade. Então aqui, essa mesma imagem aqui que você demoraria, por exemplo, 2 horas com esse processador aqui, 1500 a 2500, com um processador, por exemplo, de 10 mil aqui, você iria renderizar muito mais rápido, por exemplo, 30 minutos, vamos supor aqui, tá bom? Então essa é a principal diferença. Bom, então tá aqui os preços, né? Em Inkscape, temos a licença aqui para Revit, R$ 39,90 por mês, né? Só que em dólares também, tá bom? E a placa de vídeo, eu coloquei aqui entre 1.500 a 2.500 para você poder rodar aqui, tá? O mínimo aí para você conseguir rodar o Inkscape. Aqui o Inkscape para SketchUp, né? Então temos aqui a licença que não muda, é o mesmo valor, né? E a placa de vídeo aqui você já vai ter que gastar um pouco mais, de 3 a 5 mil reais. É uma pesquisa mais ou menos em média aí que eu coloquei, que você vai ter que investir, tá bom? Lembrando que se você for montar um computador do zero, não é só esse preço aqui da licença e do processador, porque você vai ter que comprar, lógico, todas as outras peças que compõem um computador. Se você tem dúvida de como montar um computador também, tem aqui no meu canal, vou deixar um cardzinho aí passando. E também, se você quiser, pode procurar que tem um vídeo aí, qual o melhor computador ou notebook para arquitetura e engenharia, beleza? E por último aqui, custos, temos o Lumion aqui, tá? Que é bem mais caro, então aqui eu converti aqui para reais, a licença por mês, tá? Tá saindo aqui 820 reais por mês, tá? Então é bem salgado aí o preço, porque também é em euro, tá? Então isso daqui foi convertido. E placa de vídeo, nossa, ele vai pedir para você uma mega placa de vídeo para poder rodar. Bruno, roda com placa de vídeo mais barata? Roda, pode rodar, mas vai ter aqueles gargalos, né? Vai ficar travando e você vai acabar passando raiva. Então, no mínimo aí, você teria que investir de 5 a 10 mil reais numa placa de vídeo. Então, esse carinha aqui, se você for, lógico, né, pelo meio tradicional e pagar a ferramenta, você vai desembolsar uma bela grana para utilizar o Lumion. E aí, como alternativa do Lumion, temos o Twinmotion, né, que a licença dele tá lá no site 1.119, eu creio que seja por ano, né? Não sei se é vitalício, não estava especificando, mas aqui a licença estava lá, R$ 1.119, tá bom? Eu creio que seja por ano, se for, então tá bem em conta aí o preço, né? E a placa de vídeo, no mínimo aqui de 2 mil a 5 mil reais, mais ou menos, para você utilizar numa boa esse carinha aqui, o Twinmotion, tá bom? Basicamente esse aqui foi o vídeo, o manual completo aqui, um pouco do conhecimento que eu trouxe aqui sobre renderizadores. Tem muitas pessoas que perguntam, Bruno, qual é o melhor renderizador? Qual renderizador eu escolho? Escolho o V-Ray, escolho o Inkscape, escolho, né? O pessoal fica maluco aí, então eu resolvi gravar esse vídeo, eu espero que tenha te ajudado. E se você quer consultar, né, esse manual aqui, esse slide aqui que eu apresentei aqui na aula, me segue lá no meu Instagram, brunosantos.layoutarquitetura, que eu vou disponibilizar, eu vou fazer um carrossel com esse slide aqui, e aí você clica lá em salvar, né, compartilha lá também com seu amigo, e clica em salvar, porque aí você pode consultar futuramente, tá bom? Então eu vou deixar salvo lá no meu Instagram, que aí quando você quiser ver de novo, você pode simplesmente ir lá, se você perder esse vídeo aqui, você vai lá no meu Instagram e acessa antes de você escolher o seu renderizador, tá bom? Então deixa aí o seu comentário falando o que você achou. Se você tem uma opinião contrária, não tem problema, pode colocar aí nos comentários também, a gente vai discutindo. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo e nos encontramos no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço e até o próximo vídeo.